Olá, sou o Neto Pantoja, repórter do jornal Miriense Online. Estou hoje aqui no Hospital e Maternidade Santana, no município de Igarapé-Miri, para falar a respeito da morte de um bebê de 10 meses que aconteceu aqui no hospital e que tem repercutido aqui muito nas redes sociais, principalmente aqui do município de Igarapé-Miri. Neste momento, eu estou aqui com a diretora do Hospital e Maternidade Santana, a senhora Norma Ferreira, a secretária de Saúde do município de Igarapé-Miri, a doutora Naziane Pena, e os enfermeiros, Ana Lúcia e o enfermeiro Ailton, que falarão a respeito deste caso que aconteceu aqui na capital mundial do açaí. Falaremos nesse momento com a enfermeira Ana Lúcia, que estava aqui no plantão, e ela vai contar um pouco para nós o que realmente aconteceu na noite, na madrugada do dia 25, aqui no Hospital Santana. Enfermeira, conte um pouco sobre este caso. Olá, Neto. Então, no último dia 25, durante o nosso plantão, meu e do enfermeiro Ailton, nós recebemos um bebê do sexo masculino com precisamente 10 meses de vida, às 2h18 da manhã. Foi realizado a anamnese inicial da criança, constatado uma dispneia com uma saturação muito baixa, frequência cardíaca alterada, uma hipotensão bastante preocupante. No entanto, o que mais nos chamou a atenção foi o quadro clínico da criança, com os sinais aparentes de lesão na região cervical, com ferimento, inclusive, já necrosante, com casca, com múltiplos hematomas em grande extensão corporal, tanto membros superiores como membros inferiores. Inclusive, essa hipotensão da criança e os múltiplos hematomas impossibilitaram, inclusive, a realização de acesso venoso nessa criança para a administração das primeiras drogas. Sendo que, apesar de prescrito as medicações que os protocolos recomendam que sejam utilizados nesses casos, algumas medicações não puderam ser feitas e a gente conseguiu somente fazer as medicações por via intramuscular e via subcutânea, que foram as medicações de reanimação dessa criança. Enfermeira Ana Lúcia, já que você falou a respeito da questão da medicação, nas redes sociais nós temos acompanhado, muitas pessoas publicaram que a criança teria vindo a óbito devido a ser medicada de forma errada aqui no Hospital Santana. O que você tem a dizer em relação a isso? Certo. Na anamnese inicial da criança, tanto pelos enfermeiros, como pelos técnicos, quanto pelo médico, a gente percebeu que já era uma criança sem resposta motora. Uma criança que já não se movimentava, não respondia às tentativas de acesso venoso, uma criança sem resposta ocular, inclusive, uma criança que não tinha dilatação de pupila. Então, era uma criança em um estado de prostração e que nos preocupou ainda mais pela impossibilidade de colocar um suporte venoso, um soro nessa criança. Uma criança que não respondia às condutas que eram realizadas naquele momento. E a gente se preocupa principalmente de ver nas redes sociais uma informação distorcida, dizendo que o quadro clínico da criança foi decorrente das medicações administradas. Sendo que, a partir do momento que a criança chegou, que foi feita a anamnese, sinais vitais, exame clínico, iniciou-se imediatamente a tentativa de regulação dessa criança para os hospitais de referência. Então, a gente tem registro dos grupos de regulação do Estado, registros de ligações em horário em que a criança ainda estava viva. Foram feitos contatos com hospitais importantes de referência, como o Hospital Santa Casa, foi feito contato com o Hospital Materno-Infantil de Barcarena, que é referência para o perfil. Foi feito contato também com o Hospital Metropolitano. E todas essas transferências de regulação, elas ficam condicionadas à estabilização da criança. Então, existia uma necessidade urgente de se estabilizar esse quadro clínico, uma vez que essa criança já chegou com todos esses sinais e sintomas preocupantes. Em relação colocando aqui para uma linguagem mais popular, você usou muitos termos técnicos, para descrever. A criança, então, chegou bastante debilitada aqui no hospital, já apresentando muito sinais, poucos sinais vitais e pode ter ocasionado a questão de ter evoluído a óbito com mais facilidade, não é isso? Enfermeira, só mais uma pergunta aqui. Antes eu vou conversar também com o enfermeiro Ailton, que também estava aqui no plantão. Enfermeira, em relação à questão
do diálogo, devido ser uma criança, existe um diálogo com a questão do Estatuto da Criança, do Adolescente, com a questão do Conselho Tutelar do município de Garapé-Miri. Vocês procuraram o Conselho Tutelar aqui do município de Garapé-Miri para participar a respeito deste caso? Sim, é muito importante a gente dar ênfase nessa informação. Como se trata de um plantão com 2 enfermeiros, então, enquanto a gente tentava estabilizar essa criança, tentava regular em contato com os hospitais de referência, nós também tentamos contato com todas as instâncias possíveis. Fizemos contato com conselheiros tutelar, acionando, inclusive, que chegasse enquanto a criança estava viva. Porque a nossa preocupação é que fosse constatado o estado em que essa criança chegou no hospital. Então, nós temos como comprovar esse contato com o Conselho Tutelar, acionamos, inclusive, a Polícia Militar, acionamos a Polícia Civil. A criança veio a óbito às 4h38 da manhã. Tanto antes do óbito quanto após, não houve o comparecimento das instâncias solicitadas. Nosso plantão ele é trocado às 8 horas da manhã. Até o momento que nós saímos, não tinham chego nenhuma das instâncias solicitadas. E nos preocupa essa distorção de informação pela população, sendo que, além de ter solicitado o comparecimento das 3 instâncias, nós também fizemos o contato com o promotor, solicitando qual era a orientação, qual era a conduta a ser feita, uma vez que a gente acionou e eles não vieram. Então, tudo é sujeito à comprovação, tudo registrado. Então, quer dizer que a questão as instâncias que você se refere, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia Civil, não compareceram aqui até o momento que vocês saíram do plantão de vocês. Fica um alerta aí também, chamar a atenção aqui também dessas instâncias, que há uma necessidade dessas instâncias estarem cooperando também aqui para que esses casos possam ser solucionados, possam ser verificados com mais urgência. Irei falar agora também com o enfermeiro Ailton, que estava aqui no plantão também, aqui no Hospital e Maternidade Santana, aqui do município de Garapé-Miri. Enfermeiro, vamos falar também em relação à questão dos pais, da medicação, como foram feitas essas medicações. Como eu falei aqui ainda há pouco, anteriormente, com a enfermeira Ana Lúcia, foi aplicado algum tipo de medicação na criança que a criança rejeitou, ou quais foram os procedimentos que foram feitos aqui com essa criança? Olá, Neto. Olá a todos do Jornal Miriense Online. Todas as vezes que um paciente chega no ambiente hospitalar, a equipe segue protocolos específicos de atendimento. E um desses protocolos é o PHTLS, né? E entre outros. E o protocolo é o seguinte: primeiro fazer a questão da anamnese. Foi detectado que existia lesão na região cervical purulenta, sugerindo que há dias essa criança já vinha com essa lesão, com presença de crostas e etc., além dos hematomas que havia também no corpo daquela criança. Devido ao estado da criança, que ela não tinha resposta, digamos assim, resposta motora, não tinha a questão, era feita a questão do acesso e a criança não conseguia ter resposta nenhuma, demasiada, então a equipe não conseguiu fazer o acesso venoso. E os medicamentos que foram feitos para a criança foi no sentido, de acordo com a prescrição médica, no sentido de tentar reanimar a criança, porque ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória decorrente do estado crítico que ela chegou, né, em hemidríase unilateral, que significa que uma das pupilas da criança já estava dilatada, tipificando uma morte parcialmente do cérebro, né, uma morte parcial. E a criança evoluiu para uma questão de parada cardiorrespiratória. A equipe fez a reanimação da criança, inclusive usando o desfibrilador automático externo, que é o DEA, né, para tentar reanimar a criança, mas sem sucesso. Inclusive, como a enfermeira Ana Lúcia falou, tentamos de várias formas regular o paciente, mas é protocolo que antes de encaminhar o paciente para qualquer outro hospital, é necessário que a gente possa estabilizar aquele paciente, fazer a estabilização dos sinais vitais. E os dados clínicos, né, com baixa saturação, batimentos cardíacos muito baixos, se tornou inviável fazer essa estabilização. Não tivemos sucesso na estabilização do paciente e, consequentemente, fica inapropriado fazer essa transferência do paciente, porque ele vai morrer durante a viagem. Inclusive, chegamos a colocar dentro da ambulância, né, e no momento que colocamos dentro da ambulância, o paciente parou. E nós fizemos a reanimação, mas, infelizmente, não conseguimos fazer com que o paciente voltasse a ter vida.
Neste momento também quero falar com a secretária, vou pedir licença aqui para os enfermeiros aqui para mim poder falar com a secretária de saúde aqui do município de Igarapé-Miri, a secretária Naziane Pena. Secretária, o que você tem a dizer a respeito deste caso que ocorreu aqui na madrugada deste dia 25? Neto, obrigada, por esse momento a gente está aqui, prestando esclarecimentos. Primeiramente, queria solidarizar, com a família, da criança. Posso te garantir, Neto, que todo mundo ficou abalado com essa história, com o que aconteceu aqui, mas tudo, graças a Deus, o Hospital Santana, no dia que recebeu a criança, desde o porteiro até os serviços gerais, foi prestado todo o atendimento possível a essa criança. A nossa equipe estava completa, sim, inclusive com todas as equipes completas, inclusive mobilizamos as demais equipes, clínica médica, pediatria, maternidade, para todo mundo socorrer essa criança. Infelizmente veio a óbito, no qual nos deixou bastante triste, o momento que a gente está de festividade, a gente vê, temos família, sou mãe, a maioria da equipe também tem filho, possui filhos, então assim, foi uma situação muito triste. E desde a madrugada eu estava acompanhando o caso, a equipe entrou em contato comigo, então foi feita uma mobilização, em todos os nossos grupos, tanto no grupo geral da saúde, como no grupo da regulação, tudo que estava ao nosso alcance para a gente salvar essa criança foi feito, sim. Ficamos tristes da forma como foi colocado nas redes sociais, difamando a equipe, caluniando a equipe, todo mundo. Então, assim, todo mundo sofre ao mesmo tempo, A gente, por essa forma, como foi colocado, colocando em risco a conduta dos nossos profissionais que estão aqui diariamente, e assim como pelo que aconteceu, que foi o óbito dessa criança. Não era isso que a gente queria. Então, o que eu posso dizer, Neto, é que tudo que foi solicitado vai ser encaminhado às autoridades competentes para que a gente possa prestar todos os esclarecimentos possíveis e conseguir ter uma conclusão sobre o caso. Está sendo investigado e a equipe está aqui, pronta para prestar qualquer tipo de esclarecimento. E, inclusive, Neto, já estamos acionando o nosso jurídico, o nosso corpo técnico jurídico, para a gente verificar as possíveis fake news que está surgindo, que está nos grupos, nas redes sociais, as difamações, injúria contra a nossa equipe técnica, e vamos responsabilizar pessoas que estão dando entrevista, pessoas que estão divulgando coisas sem estarem aqui presentes, sem presenciarem o fato. Falando também, aproveitando aqui que a diretora do Hospital e Maternidade Santana está aqui no momento. Diretora, fale só para a população miriense como é que estão esses atendimentos aqui no hospital, a respeito desse caso, e também a população miriense, o que é que a população miriense pode encontrar hoje aqui no Hospital Santana. Olá, Neto, olá a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Nesse momento, em primeiro lugar, eu gostaria de interar a fala da secretária e lamentar esse fato, a perda de uma criança. Eu costumo dizer que nós aqui, as nossas equipes aqui, esses guerreiros que nós temos aqui dentro do hospital, eles lutam incansavelmente para salvar vidas. A função deles, a missão é essa, mas infelizmente aqui também é um lugar onde se perde as vidas, porque é uma coisa da natureza, mas isso não deixa de abalar a gente. Pelo contrário, a minha função administrativa aqui é manter tudo em ordem para que essa equipe consiga trabalhar da melhor forma possível. E é isso que a gente tenta. Então, nesse momento, eu queria dizer que tudo, a secretária já falou, mas volto a falar, tudo que podia ser feito pela criança foi feito. Eu confio inteiramente nas minhas equipes técnicas aqui do hospital. E gostaria de me solidarizar com a família, com toda a população miriense, porque isso abala todos nós, como já falo aqui nesse período festivo. Mas também eu gostaria de me solidarizar especialmente com a minha equipe, com as minhas equipes aqui do Hospital Santana, que lutam diariamente, que sofrem,
e que muitas vezes são incompreendidos, são até maltratados. Então, em nome da população miriense, nesse momento, eu até deixo de ser, vou quebrar o protocolo de ser a diretora do Hospital Santana, e você é usuária da rede de saúde pública, você é a avó, que a minha neta foi atendida semana passada aqui, e vou pedir perdão para vocês, por essas coisas que vocês estão passando, apesar de salvar vida neste hospital. Em vez de vocês serem reconhecidos, serem elogiados, vocês que tiveram à frente nessa pandemia, que lutaram, que colocaram suas vidas em risco, que morreram para salvar a gente, vocês são maltratados e humilhados aqui. Então, eu, em nome agora da população, eu quero pedir perdão para vocês. Minha equipe, minhas equipes do Hospital Santana, eu confio em vocês, eu estou do lado de vocês, eu apoio vocês, tá? Podem contar comigo, vocês são guerreiros e fizeram tudo para salvar a criança e fazem tudo para salvar todos os pacientes que entram nesse hospital, tá? Então, aí são as palavras aí da secretária de saúde do município de Igarapé-Miri, Naziane Pena, a diretora do Hospital e Maternidade Santana, a senhora Norma Ferreira, os enfermeiros que acabaram de falar aqui conosco, que faziam parte aí da equipe técnica e estavam no plantão aqui. Hoje é um dia festivo, 26 de julho é um dia festivo aqui no município de Igarapé-Miri, mas infelizmente temos notícias tristes também a respeito, o caso da morte deste bebê de 10 meses, mas queremos pedir também atenção, chamar a atenção dos órgãos que foram acionados aqui por esse hospital, como o Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia Civil, para que fiquem atentos aí ao chamado também, para que possam verificar este tipo de situações que acontecem aqui dentro do município de Igarapé-Miri. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Igarapé-Miri. Obrigado.